Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Manuel Melo. O tema dessa videoaula será composição de preços unitários. Abordaremos o tema em 3 tópicos: conceitos, conhecendo sua estrutura de cálculo, composição ciclo de Nietzsche, como interpretar. Composição de preços unitários é uma ferramenta que permite definir qualitativa e quantitativamente os insumos necessários à realização de um serviço. As quantidades e os consumos dos insumos, mão de obra, equipamentos, materiais, atividades auxiliares e transportes, ponderados por seus custos unitários, acrescidos da parcela de bonificação e despesas indiretas, resultam no preço final do serviço. Podemos formatar basicamente uma composição em 3 estruturas de cálculo: composição horária, composição unitária, composição mista. Composição horária. Sua formatação de cálculo é detalhada no custo horário dos serviços, ou seja, a execução dos serviços em uma unidade de tempo, normalmente 1 hora. Exemplo: 144 metros cúbicos por hora. Composição unitária. Sua formatação de cálculo é detalhada no custo unitário dos serviços, ou seja, detalhada em uma unidade de serviço da descrição. Exemplo: metro cúbico por hora. Composição mista. Sua formatação de cálculo, uma parte é determinada pelo custo horário e o restante pelo custo unitário para a execução do serviço. Exemplo: modelo de composição ciclo de Nietzsche. São as mais utilizadas em orçamentos de obras rodoviárias. Conhecendo sua estrutura de cálculo, vamos estudar a estrutura de uma composição mista, por ser mais utilizada em obras rodoviárias. Sua estrutura de formatação de cálculo será modelo de Nietzsche. Informações de cabeçalho da composição. Temos aqui descrição da atividade a ser executada e elaborada a composição. A unidade da atividade a ser elaborada na composição. No primeiro quadrante, custo com equipamentos. Segundo quadrante, custo de mão de obra. As parcelas referentes aos equipamentos e mão de obra são definidas no formato horário, produtividade por hora. O terceiro quadrante, custo com materiais e serviços auxiliares ou serviços terceirizados. O quarto quadrante, custo com transporte. As parcelas referentes aos materiais, serviços e transportes são definidos no formato unitário: consumo por unidade.
Fórmula geral para o cálculo do custo dos equipamentos. A unidade será hora. Para uma melhor visualização da fórmula, vamos identificar cada item através de uma letra. A quantidade dos equipamentos vamos identificar com a letra A. Coeficiente produtivo, coeficiente equipamento em atividade. B. Coeficiente improdutivo ou coeficiente do equipamento parado. C. Preço produtivo, preço desse equipamento em funcionamento. Letra D. Preço improdutivo, preço desse equipamento parado. Letra E. Vamos à fórmula. Preço total será A, que representa a quantidade. Vamos separar. O primeiro cálculo será o custo produtivo, que é coeficiente produtivo vezes o preço produtivo somado com o custo desse equipamento parado, que é o coeficiente improdutivo vezes o preço improdutivo. Temos aqui a fórmula para o cálculo do custo de cada equipamento na composição. Fórmula geral para o cálculo do custo da mão de obra. Vamos seguir os parâmetros do cálculo anterior. A unidade da mão de obra será hora. O coeficiente de utilização dessa mão de obra, F. Preço unitário, letra G. Esse preço unitário será o salário base dividido pelas horas mensais. Outro fator importante no preço unitário da mão de obra será a inclusão dos encargos sociais neste valor. Vamos à fórmula. Preço total igual F coeficiente vezes G, que é o preço unitário da mão de obra. Lembrando que esse valor salário base dividido pelas horas mensais, normalmente 220 horas. Fórmula geral para o cálculo do custo com materiais e serviços. Como esta composição é uma composição mista, ou seja, mão de obra e equipamentos estão na unidade de custo horário, materiais e transporte vai estar consumo por unidade, ou seja, preço unitário. Seguindo a mesma sistemática, o coeficiente H, esse coeficiente é o consumo por unidade de serviço. O preço unitário I. Sua fórmula geral. Preço total é igual ao coeficiente de consumo por unidade de serviço vezes o preço unitário. Fórmula geral para o cálculo do custo com transporte. Lembrando que esse transporte está vinculado ao material. A unidade será de transporte utilizado na composição do serviço. Exemplo, metro cúbico por quilômetro, tonelada por quilômetro. Outro fator importante no cálculo do transporte é que podemos identificar a DMT, distância média de transporte,
em rodovia não pavimentada, rodovia pavimentada. O coeficiente consumo por unidade de transporte será J. E o preço unitário do transporte K. Como vimos anteriormente, o somatório da DMT rodovia não pavimentada para DMT rodovia pavimentada, M. Vamos ao cálculo. Preço total igual J, coeficiente, vezes K, preço unitário, que multiplica a DMT M. Calculando o custo unitário da composição. Primeiro passo: produção da equipe, produção horária da patrulha. Segundo passo: o somatório dos custos da equipe. Total equipamento A, total da mão de obra B. Terceiro passo: dividir o custo da equipe pela produção da equipe. Quarto passo: somatório com os demais custos, materiais, serviços auxiliares e transporte. Lembrando que esse transporte é o transporte do material. Para calcular o preço unitário, o preço de venda, aplicamos o BDI sobre o custo direto, fórmula geral para este cálculo. Vamos utilizar este exemplo da nova composição Cicro-DENIT. Vamos analisar as principais mudanças desta composição e sua metodologia de cálculo. Nosso exemplo é uma composição para escavação, carga. Utilizamos a escavadeira hidráulica. Transporte de material de primeira categoria DMT 800 a 1000 metros. Caminhão basculantes 14 metros cúbicos. Importante é observar que esta composição ela já determina que o caminho de serviço é pavimentado. Só vamos ter nessa composição DMT pavimentada. Primeiro ponto: as composições DENIT ela vem com a referência regionalizada. A sua base de cálculo de cotação é regional. Utilizamos nesse caso região Nordeste, Ceará. Inovações metodológicas. Uma consideração importante na nova composição ciclo foi a inclusão de dois fatores de reajuste no preço: o fator de influência de chuva, o FIC, e o fator de interferência do tráfego, FIT, sobre o custo unitário de execução. Como vimos anteriormente, a estrutura de cálculo da composição DENIT é uma composição mista. É considerado a produção horária da equipe, a produtividade do equipamento em uso e do equipamento parado, como também o custo horário do equipamento em uso e do equipamento parado. Custo com a mão de obra, a hora base acrescido dos encargos sociais. Relembrando, materiais, atividades auxiliares e transporte, na composição mista, o cálculo é considerado o consumo por unidade de serviço. Materiais, onde temos o consumo, a unidade, preço unitário. Atividades auxiliares, o mesmo raciocínio. Tempo fixo é o transporte. Esse transporte é o transporte do material. E momento de transporte, considerando a DMT, leito natural, rodovia primária e rodovia pavimentada. Em um próximo vídeo vamos detalhar estes cálculos utilizando mais exemplos.
Ok? Obrigado, até um próximo vídeo.